Volta agora à Cúpula das Américas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala nesse momento. Vamos acompanhar. Promovendo a Corporação Financeira dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, para ajudar os países que necessitam de ajuda, de financiamento, para que cheguemos à energia renovável até 2030, adotando o Plano de Ação Interamericano para a Governança Democrática. Vamos comprometer os nossos países para seguir a Carta Democrática Interamericana, com governança democrática inclusiva, transparência, responsabilização, proteção dos direitos humanos de todos os povos e respeito do Estado de Direito. E os Estados Unidos estão comprometidos a demonstrar o nosso investimento duradouro em um futuro compartilhado e compartilhar as nossas preocupações. Ontem à noite, eu anunciei a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, para promover a recuperação econômica e o investimento através do hemisfério. Hoje, nós temos uma colaboração com os países do Caribe para resolver questões climáticas, e precisamos fazer muito no Caribe e ouvir as suas preocupações e discutir o que podemos fazer. E como disseram, há cerca de uma hora, há um senso de urgência, não é anos, meses, mas algo que precisa ocorrer imediatamente. Estamos atendendo o nosso compromisso de vacinar as Américas contra a Covid-19, com mais de 65 milhões de doses que foram doadas à região. Nos próximos dias, vamos anunciar uma assistência de mais de 645 milhões de dólares para melhorar a segurança alimentar na região e também... Estamos acompanhando a fala do presidente americano Joe Biden com a tradução simultânea. E as questões de fluxos migratórios. Cada um dos países tem sido afetado por uma migração sem precedentes. Amanhã, vários de nós vamos anunciar a Declaração de Los Angeles sobre Migração e Proteção. Isso nos reunirá como nações para transformar uma nova abordagem, para investir em soluções regionais e melhorar a estabilidade, melhorando oportunidades, permitindo uma migração segura, ordenada, reprimindo firmemente criminosos e tráfico de seres humanos, para garantir a segurança nas nossas fronteiras. E amanhã falarei mais sobre isso e vou determinar quais são os nossos compromissos. Resumindo, o hemisfério ocidental é o nosso lar. Em 2013, quando era vice-presidente do presidente Obama, ele me pediu que liderasse o meu engajamento com a região. Eu disse, precisamos falar de um hemisfério. E falei sobre uma classe média segura, democrática, do Canadá ao Chile, com todos os países entre essas duas pontas. Muito mudou na última década, há novos desafios, então as nossas políticas e soluções também precisam mudar. Mas preciso deixar algo claro. A minha abordagem quanto ao hemisfério não mudou. Acredito no que eu disse 10 anos atrás. Não há nenhuma razão para que o hemisfério ocidental seja mais voltado ao futuro, mais democrático, mais próspero e mais seguro, melhor região, mais segura no mundo. Nós temos um potencial imenso e a democracia significa liberdade e oportunidade para todos. E não interessa o que esteja acontecendo no resto do mundo. As Américas sempre serão a prioridade para os Estados Unidos. Agradeço a todos pela sua presença. Os próximos dias serão bastante intensos. Vamos sentar e conversar. Certo? Sim, presidente, vamos conversar. Então, o discurso do presidente americano Joe Biden na Cúpula das Américas, acompanhamos ao vivo aqui em Os Pingos nos Is.
E daqui a pouquinho a gente volta ao tema anterior que nós discutimos antes. O Augusto e o Zé vão falar também daquela cena que trouxemos, da discussão entre os ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas agora, queria suas impressões, Ana, em relação a tudo isso que acompanhamos, dessa fala do presidente americano, falando bastante sobre a questão ambiental, mas também citou a vacinação contra a Covid e disse, inclusive, que o mundo já está preparado para uma nova pandemia, Ana. Vitor, eu estava aqui rindo, porque nós que estamos aqui nos Estados Unidos e que assistimos as notícias e o presidente Joe Biden na TV todo dia, o brasileiro que vê esse Joe Biden discursando sobre democracia, sobre proteger as fronteiras, não é nada disso. Joe Biden não é nada disso. Ele fala em proteger as fronteiras, inclusive quando ele decidiu, sua administração decidiu mandar ajuda aos ucranianos, a própria vice-presidente Kamala Harris disse que as fronteiras ucranianas eram muito importantes e por isso que os americanos tinham que mandar a ajuda militar, mas as fronteiras americanas não estão protegidas. A fronteira sul, ali no Texas, nós temos testemunhado aqui uma imigração ilegal, a maior da história dos Estados Unidos. E nessa massa, nessa leva de gente que tem entrado através da fronteira sul no Texas, tem entrado estupradores, tem entrado criminosos, tem entrado integrantes de cartéis mexicanos trazendo drogas para dentro dos Estados Unidos. Ou seja, esse papo aí do Joe Biden de proteger nossas fronteiras, né, precisamos de uma migração segura, ordenada. Isso, olha, no bom português, isso é conversa para boi dormir nessas reuniões de cúpulas, porque as políticas que essa administração Joe Biden está aplicando sobre imigração são completamente diferentes desse discurso. Depois ele fala do Estado de Direito, né, da proteção das liberdades. Ora, ontem ele teve uma entrevista com um comediante aqui, o Jimmy Kimmel, onde ele disse que ele é a favor de prender opositores políticos que espalham fake news. Parece familiar, né? Temos visto isso aí no Brasil. E o que é fake news? Ele criou um Ministério da Verdade dentro da administração dele, um Ministério da Desinformação, mas que durou 2 semanas, logo foi desintegrado, porque houve aí uma força muito grande, até de democratas moderados dentro do Congresso americano, porque não há leis para decidir o que é fake news, o que é desinformação. E há um caminho dos democratas mais radicais, que é agora a ala do partido, a ala a que o presidente Joe Biden pertence, de silenciar, de derrubar contas nas redes sociais, de encher a Suprema Corte de juízes progressistas e da esquerda, extrema esquerda radical, exatamente para que eles possam legislar através do judiciário, tudo muito parecido com o que nós temos visto no Brasil. Então, esse discurso aí do presidente Joe Biden, ele vai absolutamente contra todas as políticas da vida real que a sua administração está colocando aí no caminho dos americanos. Você, Zé, em 2 minutos, que nos diz dessas declarações? O anfitrião do encontro, né, apresentou o cartão de boas-vindas e falou de assuntos importantes e temas que são atuais demais. A fome, a liberdade, né, a defesa da liberdade, meio ambiente, tocou no assunto meio ambiente, e falou também sobre assuntos como mudar, segurança e mudanças. É preciso mudar. Eu entendo que os Estados Unidos hoje já é um país diferente de antes do início do governo Biden, exatamente diante desse conflito com a Rússia. Ele entendeu que é preciso parcerias. Os Estados Unidos foram atrás da Venezuela, vieram atrás do Brasil exatamente para aumentar a produção de petróleo, ou seja, é preciso dar energia ao mundo e alimentação. Foi o que os Estados Unidos pediu ao presidente Jair Bolsonaro. Joe Biden fala aí dessa relação das Américas, tem que ser diferente, tem que ser uma relação privilegiada. E ele não tem outra opção. A relação dos Estados Unidos com o Brasil é relação entre nações.
Não é, como alguns dizem, relações pessoais. Quer dizer, cadê o Donald Trump? Era amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Não é amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro e da família. Mas o presidente dos Estados Unidos é Joe Biden. E é isso aí. Ele está convidando, de uma maneira especial, o presidente ido até lá. E devo dizer que não tem outra opção dos americanos a não ser colocar o Brasil como aliado preferencial aqui no Polo Sul, no Polo Sul da América, na América do Sul. Nós somos o país entre os integrantes aqui desse polo americano, né, que temos condições mínimas ali de lidar com os Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro está fazendo isso de uma forma altiva. Ele foi insistentemente convidado e por isso ele está aí. Só um lembrete aqui, o pastor Lincoln Portela, de Minas Gerais, é o presidente da Câmara dos Deputados, com essa viagem do presidente Jair Bolsonaro, que levou o Arthur Lira com ele, né? São as injunções aí da campanha eleitoral. Se Arthur Lira ficasse por aqui e assumisse a presidência, não poderia ser candidato. O presidente interino do Brasil é Rodrigo Pacheco. Você, Fiuza, 2 minutos. Bom, ele diz que estamos preparados para uma nova pandemia. Eu recebo isso como uma ameaça. Estamos preparados para uma nova pandemia. A pandemia de SARS-CoV-2 começou na cidade de Wuhan. E existem digitais dos aliados do Joe Biden, integrantes do governo norte-americano, nominalmente o senhor Anthony Fauci, em investigações sobre o que estava sendo feito neste Instituto de Virologia de Wuhan. Pesquisas para ganho de função, ou seja, para transformar um vírus não transmissível entre humanos em vírus transmissível entre humanos. Isso não é uma fantasia que eu estou fazendo, isso é uma investigação em curso no Senado americano, com o senador Rand Paul tendo feito já várias rodadas de interrogação ao senhor Anthony Fauci, que dirige o NIH, que é o National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde, e que é um aliado político do Joe Biden. E eles não têm a resposta para toda aquela tese de que a origem do vírus era natural. Hoje, esta não é a hipótese mais forte para quem é sério ou para quem não se vendeu. Essa não é a hipótese mais forte de um vazamento de laboratório. Então, as impressões digitais de aliados do senhor Biden estão nessa investigação escabrosa, que trata da origem desta pandemia terrível que o mundo enfrentou. E ele está falando que está preparado para a próxima. Qual é a indicação que ele tem de que vem uma próxima? A se confirmar esta origem laboratorial, ele está querendo dizer que vem mais de outro laboratório? É isso que ele está querendo dizer? O mundo tem que acordar para esse tipo de coisa. O que está acontecendo? Onde é que estão as referências? Então, nós sabemos, por exemplo, ficamos sabendo recentemente pelas mídias que a gente vai tentando achar, porque aquilo que era imprensa até outro dia acabou. Acabou. É só aquela canção, essa mesma que o Joe Biden fala, estamos vacinando, estão todos vacinados. Vacinando como? Vacinando mal, Vacinando mal, com uma vacina em desenvolvimento, sem os riscos dimensionados, encobrindo os efeitos adversos, fingindo que o tal passaporte garante imunidade, não garante imunidade nenhuma. Todo mundo já viu, Isso aqui não é uma denúncia. Ele foi lá dizer, não, quem se vacinar com essas vacinas aqui não pegará a doença. Mentira, tudo mentira, é um personagem suspeito, Sinto muito falar dessa maneira, e a gente vem a saber que o NIH, a mesma instituição, esteve envolvida em pesquisa no mesmo Instituto de Virologia de Wuhan sobre vacina para a varíola do macaco.
Então, eu pergunto o seguinte, por que vai tudo para a China? Por que essas pesquisas tão delicadas acontecem na China e aí acabam coincidindo com esses surtos, né? Então é isso, um personagem como esse Joe Biden, que fala que está preparado para a próxima pandemia, não tem, olha, vou dizer mais uma vez, isso é uma conversa fiada que a gente vai entrar agora numa sequência de pandemia. Não tem nada no mundo natural, não tem nada no histórico de pandemias das últimas décadas, dos últimos séculos, que indica que a gente vai ter uma epidemia de pandemias, uma sequência de pandemias. Onde é que está isso? Ah, porque tem muito vírus, mas o que foi? Teve uma explosão de vírus agora, 3 anos atrás? Sempre teve muito vírus. Então é isso, esse Joe Biden, ele está falando em nome daqueles, né, ou pelo menos em consonância com esses que estão lucrando com esse estado de coisas, e infelizmente, como chefe de Estado, é uma vergonha para os Estados Unidos da América, não há nada para esperar de bom desse personagem.